Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária, quarta-feira, 24ª semana do Tempo Comum. Evangelho de São João, capítulo 3, versos 13 a 17. Hoje celebramos a festa da exaltação da Santa Cruz. O contexto litúrgico de hoje, partindo da primeira leitura especialmente, é um relato da longa viagem dos filhos de Israel rumo à terra prometida. Porém, o povo se impacienta e murmura com as demoras do caminho, se revoltam e protestam contra Moisés. Deste ponto de vista inicial, a longa caminhada no deserto do povo de Deus quer nos fazer pensar em nossa caminhada rumo ao céu, a qual de fato, por vezes, sentimos fadiga de tantas lutas diárias e em alguns casos com maiores provas, muitas pessoas pensam em até desistir do caminho. Pois bem, cada pessoa jamais deve se esquecer que todos nós, ao nascer neste mundo, devemos cumprir com uma sentença dada a nossos primeiros pais, Adão e Eva, que foram expulsos do paraíso. A sentença, partindo do erro grave que eles cometeram, é que todos devem comer o pão com o esforço do próprio suor, até que voltemos ao solo do qual fomos criados. Uma citação de Gênesis 3,19. Consequentemente, deve haver esforço por parte de cada pessoa a conquistar a terra prometida. Se nos esquecermos de coisas como essas, em alguns pontos de nossa vida, podemos nos tornar pessoas mais vulneráveis e o cansaço será inevitável. E por isso, mesmo que seja inconsciente, poderá ocorrer murmurações contra Deus. Devemos ter cautela para não fazer como o povo da antiga aliança, que se rebelou contra Moisés e contra Deus. Ora, o fiel que realmente crê em Deus sabe de sua onipotência e majestade, o que significa que nada atinge a Deus, nem mesmo atitudes de revolta ou murmurações. Pensando nisso, não seria atitude inteligente fazer como o servo Jó, por exemplo? Ou seja, aceitar tudo o que Deus permite em nossas vidas como caminho e mistério de salvação? Vale a pena conferir o livro de Jó. Ao contrário de murmurações, como é citado na primeira leitura de hoje, deveríamos dar graças a Deus que por vezes nos submete a provações, como fez com nossos pais. Lembremos das provas que sofreu Abraão, Isaque e de tudo o que aconteceu a Jacó. Assim como Deus os provou pelo fogo para lhes experimentar o coração, assim também Deus não está se vingando de ninguém. É antes para advertência que o Senhor açoita os que dele se aproximam. Uma citação de Judite 8, 25 e 26. Por esta ótica, mesmo assim, caso haja possíveis murmurações contra Deus, ou em nossa vida diária mesmo, devemos ir até o pé da cruz, onde está Jesus, com o objetivo de pedir o seu perdão, pois agora não é mais uma serpente de bronze ou representação, como era no Antigo Testamento citado na primeira leitura. E agora se trata de uma realidade que deve ser adorada e amada, ou seja, a partir de Jesus, devemos amar e adorar a Santa Cruz. Notem que a serpente de bronze levantada por Moisés para curar o mal dos pecados dos israelitas realmente aconteceu. Mas aprendemos na história bíblica que foi uma prefiguração da verdadeira fonte de vida e reconciliação que vem por Jesus Cristo pregado em sua Santíssima Cruz. Não por menos, vemos Jesus dialogar com Nicodemos no Evangelho de hoje e instruí-lo que o caminho da paixão e crucifixão e mesmo a morte do Filho do Homem é inevitável, a fim de que ele seja levantado ao céu e assim todo aquele que nele crer não será condenado, mas obterá a vida eterna. De fato, Deus amou tanto o mundo que permitiu que o seu Filho passasse por tais provas, tendo em vista salvar toda a humanidade. Ora, se somos herdeiros de Jesus Cristo,
também herdamos sua Santíssima Cruz, a qual se tornou caminho de salvação para todos. Então percebam que, seguindo Jesus em todo o seu caminho, a glória a ser conquistada supera qualquer tipo de dor, padecimento ou suplícios, dado que Deus amou tanto o mundo que quer que todos sejam salvos pelos caminhos da Santa Cruz de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.